Olá, bom dia, aqui é Fabiana, professora de Ciências, Centro Educacional Cauê. E aí, pessoal, vocês fizeram a atividade no caderno, tudo direitinho, responderam? Espero que sim, tá certo? Porque quando voltarmos nas nossas aulas presenciais, eu vou estar dando visto no caderno de vocês. Não esqueça de estar fazendo, tá certo? A atividade, respondendo, botando lá as datas das aulas, tá certo? Anotando tudo direitinho. Tá bom? Não esqueça. Na nossa aula passada, nós vimos, no capítulo 4, a complexidade da estrutura do ser humano. Não foi isso? Onde a gente viu os tecidos, não foi isso? Tecido muscular, tecido nervoso, tecido epitelial. Nós vimos todos os tipos de tecido, não foi isso? E tem o nosso livro também. Hoje, a gente vai estar vendo a viagem ao mundo invisível, aqui na página 60, tá certo? Onde vocês estão vendo aqui em cima, essa aula passada foi das artérias, não foi? Onde estava mostrando sobre os glóbulos vermelhos e brancos. Hoje a gente vai estar vendo a viagem ao mundo invisível, onde a gente vai estar se vendo por dentro. A gente vai estar estudando sobre as células, tá certo? As células eucarionte e procarionte. Não sei se vocês já ouviram falar nessas células, tá certo? Mas se vocês não ouviram falar, nós vamos estar vendo elas aqui hoje nessa aula, tá certo? Vamos lá, pessoal, onde eu vou estar mostrando para vocês, onde fala sobre as células, aqui no desenho, tá vendo? Aqui no desenho está mostrando os micro-organismos, tá vendo? A gente só vai ver isso através de microscópio, tá certo? Onde a gente vai estar vendo as procariontes e as eucariontes, tá certo? As células vão estar aqui, tá certo? Mas mais adiante eu mando vocês ir para a página 62 para estar observando essas células, que eu vou estar falando para vocês, tá bom? Aqui eu coloquei no quadro, assim, a célula viaja ao mundo externo. A gente vai estar viajando para o mundo externo, a gente vai estar se olhando por dentro agora, não é isso? Aqui, como eu coloquei para vocês, célula. Célula faz parte de quê? Citologia. A citologia, não é isso? Parte da citologia. O que quer dizer citologia para vocês? Citologia é célula, não é isso? E estudo, tá certo? Faz parte de célula e estudo. Quando alguém perguntar para vocês, ou falar para vocês o que é citologia, aí você fala célula e estudo, tá certo? E aqui embaixo eu vou estar mostrando para vocês a nossa primeira célula, a célula procarionte. É essa daqui, tá vendo? Essa compridinha, pode olhar no nosso livro, na página 62, que vocês vão estar lá vendo a parte amarelinha, roxinha e verdinha, tá certo? Ainda eu esqueci de colocar essa aqui, ó, os flagelos, tá bom? Esqueci de colocar aqui na célula, do mesmo jeito que ela tá desenhada lá, tá bom? O desenho não ficou a mesma coisa, mas tem uma comparação pra gente estar comparando a célula. Nucleóide, que é essa parte da célula de dentro, que é a parte roxinha, nucleóide. Aí vem citoplasma, que é essa parte verde, aí na célula, onde vocês podem estar acompanhando junto comigo. E também ela tem bactérias, tá certo? O flagelo é esse rabinho dela aqui, ó. Eu tô mostrando só a estrutura dela para vocês. Depois eu vou estar falando um pouco delas para vocês também, tá certo? Aqui é o flagelo, aqui é a membrana plasmática, que é logo aqui embaixo, tá certo? A membrana plasmática dessa célula. Ela não tem núcleo, tá certo? Vocês podem estar olhando aqui no desenho que está no livro de vocês, na imagem que está no livro de vocês,
comparando a essa que tá aqui. Essa não vai estar pintada, né? Lógico que não vai estar pintada, mas vocês estão vendo que tá demonstrando a mesma coisa que tem no de vocês. Aí, ó, tem nucleóide, tem citoplasma, tem membrana plasmática e o flagelo da célula. Tá certo? Eu tô só mostrando a estrutura dela para vocês, mas daqui a pouquinho eu vou estar falando de cada uma dela para vocês também, tá certo? Deu para entender e como é formada a célula? A gente só vai estar vendo, enxergando essa célula se a gente fosse até a um laboratório e visse no microscópio. Aí a gente tava olhando ela e tava vendo toda a estrutura dela, como ela é formada, o corpo dela, porque ela tem corpo, né? O corpinho dela, os tecidos dela, tava vendo tudo dela. Ela tem tudo isso que eu tô falando aqui para vocês. Mas mais adiante vocês vão estar entendendo de que ela faz parte e aqui tô falando que tô só mostrando o formato dela para vocês e o que tem nela, se ela tem nucleóides, se ela tem citoplasma, se ela tem bactéria, ela tem o flagelo, que é esse rabinho aqui, membrana plasmática, tá certo? Tudo isso ela tem. Agora eu vou estar mostrando a outra para vocês estar fazendo a comparação. Vamos estar vendo essa outra, o formato dessa outra célula. Essa é a eucariontes, tá certo? A outra foi procariontes e essa é eucariontes. Vou colocar aqui para vocês. Eucarionte, tá certo? Essa é a célula eucarionte. Tá bom, gente? Olha só, vamos ver. O formato dessa é bem mais diferente, é como se fosse assim uma bolinha, não é isso? A outra já é bem mais compridinha, essa é uma bolinha, aonde tem assim, aqui, citoplasma, que é logo aqui o citoplasma dela. Vamos dizer. Aqui é a carioteca, que é mais em cima, nessa parte roxinha. Ela tem núcleo. E ela é a membrana plasmática, também tem membrana plasmática que fica logo nessa parte azulzinha da célula, tá vendo? Essa célula, ela é encontrada no nosso corpo, por dentro. E como eu falei para vocês, só podemos ver ela com um microscópio. A olho nu, não conseguimos ver ela, tá certo, gente? Deu para vocês entenderem um pouquinho de cada uma delas. Eu vou estar colocando alguns tópicos aqui no quadro, onde fala sobre ela, tá certo? Para você estar observando. Já vimos o formato, né? Isso, o formato delas, de cada uma delas, como tem no nosso livro. Uma é mais comprida, a outra é mais em forma de caixinha. E isso é as células e de que elas são compostas. De citoplasma, carioteca, núcleo, membrana plasmática e essa é uma eucarionte, tá certo? A outra é procarionte e essa é eucarionte, tá bom? Vamos falando agora sobre a procarionte. A célula procarionte. A célula procarionte, como eu coloquei aqui no quadro para vocês, é material genético. Ela tem material genético disperso no citoplasma e também no citoplasma é encontrado proteínas, tá certo? Ela também tem proteína. A ausência de organelas membranosas, a ausência de citoesqueleto não realiza endocitose e exocitose. Ela é diferente da eucarionte, tá certo, gente? Isso aí é o que a gente encontra na procarionte. Ela tem material disperso genético, ela tem proteína, tá certo? Ela só não realiza exocitose, endocitose e exocitose. Deu para vocês entenderem? Vai lá na página 62 e fica acompanhando junto comigo, tá certo? Vamos falar agora sobre a eucarionte. Vamos estar vendo agora, gente,
a célula eucariontes, tá certo? Nós vemos a procariontes e agora estamos vendo a eucariontes. A eucariontes tem uma pouca diferença da procariontes. Por quê? A eucariontes tem presença de envoltório nuclear, presença de organelas membranosas, tem ribossomos maiores que os presentes em procariontes. Eles são maiores e eles são maiores, né? Maiores e que os presentes são mais presentes do que nos procariontes. Entenderam, pessoal? Presença de citoesqueleto também tem essa daí, tá certo? O que tem em uma, tem na outra. A outra só não tem núcleo. Ela tem nucleóide, não é isso? Ela não tem núcleo. Ela tem presença de material genético, é isso? Que ela tem proteína, tem diversas outras coisas. Já essa daqui não. Já essa daqui tem presença de involuntório nuclear, presença de organelas membranosas, ribossomos maiores que os presentes em procariontes. Só a diferença. E a presença de citoesqueleto, tá certo? A diferença entre elas são poucas, tá certo? Uma tem material genético, essa daí já é mais diferente um pouco, porque essa já faz parte do nosso, vamos dizer assim, do nosso intestino. Vamos dizer que ela estivesse lá no nosso intestino, essa célula, tá certo? É um pouco diferente da outra, mas são parecidas. Todas duas são células, e uma é eucarionte e a outra é procarionte. Tá certo, gente? Deu para vocês entender a diferença entre uma e outra? Vamos ver agora, gente, um pouco onde fala sobre a evolução da microscopia, que é o microscópio, esse aparelhozinho que tem aqui do lado no nosso livro. Tá dando para vocês enxergar? Ele foi fabricado no ano 15, tá certo, gente? Ele não existia esse microscópio antes do ano 15, depois do ano 15 não, do ano 16, me desculpa aí, o ano 16, antes do ano 16, ele não existia, ele veio existir depois do ano 16, tá aqui, ó, em algarismo romano, tá certo? Aqui vocês vão estar vendo ele, o microscópio, tá vendo? As pessoas botam aqui a célula numa lâminazinha, aqui, ó, a gente só poderia ver isso aí se fosse em laboratório, mas eu tô mostrando aqui pra vocês. Bota aqui numa lâminazinha e a gente vai estar vendo, assim, se nós estivesse no laboratório, né? Tava olhando aqui, ó, ficava olhando por aqui, aí colocava aqui bem embaixo, nessa parte que eu tô mostrando pra vocês, tá dando pra ver daí? Aqui, ó, embaixo, numa lâminazinha, vamos dizer que colocasse uma célula dessa daqui que eu tô mostrando. Aí, nós íamos ver tudo que tinha nela, seu nucleóide, sua membrana plasmática, nós ia estar vendo tudo sobre a célula. Mas como a gente não está vendo assim só olho nu, a gente está vendo só a parte externa dela, não é isso? Aí aqui onde está falando sobre o microscópio ele foi utilização, vou estar lendo aqui um pouco para vocês, só para você está mantendo informado quando ele foi trazido para estar olhando, trouxeram para estar olhando essas células. E a gente está mais informado, os cientistas, tá certo? Aqui, ó, a utilização do microscópio fundamental para o estudo da citologia, que estuda as células, como eu coloquei para vocês logo no início, estuda as células e o estudo, não é isso? Da citologia. Esse aparelho foi inventado no final do século XVI pelo fabricante de óculos. Ele foi fabricado pelo fabricante de óculos. Porque assim, aqui é como se tivesse uma lupa. Vamos dizer que se tivesse uma lupa. Eu não estou usando esse óculos para mim ver as coisas maiores e bem direitinho. Apesar que não dá nem para enxergar, que o meu
minha dificuldade para enxergar é bem maior, mas ajuda, né? Isso é como esse microscópio. Ele tem como se fosse uma lupa aqui, ó, bem aqui na pontinha dele. Aí a gente vai estar olhando assim, aí coloca uma lâmina aqui embaixo e vai estar vendo os formatos das bactérias, das células e tudo isso a gente vai estar olhando com esse aparelhozinho, tá certo? E quem fabricou ele foi um fabricante de óculos. Tá bom, gente? Aqui, onde eu parei. Vamos ver. No século XVI, ele foi fabricado por um fabricante de óculos holandês. E o que mais sobre ele? O microscópio foi aperfeiçoado outras pessoas que puderam estar usando ele. No ano de 1060, no ano de 1060 e no ano de 1665, o inglês Hobbit, ele atualizou um microscópio, contribuindo por ele mesmo para estar examinando outros tipos de coisa. Porque assim, tem diversos tipos de microscópio. Esse daqui, vamos dizer que ele fosse especificamente para estar olhando as células. Mas também tem outros, entendeu, pessoal? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Essa página aqui está só falando sobre os microscópios. Ele surgiu no ano 16. Depois, no ano de 1665, aí veio outro aparelho, tá certo? Que vem mostrando, ó, que vem os tecidos dos vegetais e de outras coisas. Como eu falei para vocês, não só existe esse, existe diversos tipos de microscópio. O primeiro que surgiu foi esse daqui, mas logo depois veio outros, tá certo? De acordo com a teoria celular aproximada, sim, aí no ano 21, no século 21, muitos biólogos também começaram a usar ele, a estar usando, né? Para estar vendo as células dos vegetais, dos humanos, vamos dizer, dos animais. E foi sendo usado, foi sendo utilizado o microscópio por cientista, vamos dizer, médico, e por todos foram sendo usados. Ele foi sendo um aparelho tipo assim, bem interessante. Todos queriam usar para estar vendo essas imagens, tá certo? Porém, existe aspectos dos seres contra a teoria luta os vírus. Consideram-os próprio dessas teorias. Os vivos não seriam seres vivos. Por outro lado, ele não organizou. Por quê? Porque eles viam de uma forma, depois começaram a enxergar de outra forma aos seres vivos, como aqui está falando. Eles viam e não viam. Vamos dizer que antes de existir o microscópio, eles olhavam como? As células, os vegetais. Eles olhavam a olho nu. Por que olho nu? Porque eles não tinham meio de estar olhando, enxergando esses materiais. Aí depois que surgiu o microscópio, que foi sendo usado pelos cientistas, pelos médicos, como eu falei para vocês, aí foi que começaram a saber, a entender tudo sobre as células, tecido, tudo foi visto através de um microscópio, tá certo? Como tá falando aqui, a primeira vez que surgiu foi no ano 16, logo em seguida no ano de 1665, depois no século 21, que foi cada vez vai mais se aprimorando, né? Vai mais surgindo os aparelhos novos e por aí se vai. Não deixa vamos dizer, de todos os anos, todos os dias, surgirem métodos novos
novos aparelhos novos para estar aprimorando, né? Graças a Deus. Isso aí é uma boa para nós mesmos, porque cada vez vai ficando mais, a medicina vai ficando mais avançada, tendo mais método para ser estudado as coisas, não é isso? Seus materiais genéticos e por aí se vai. Tá certo, gente? Aqui essa parte é onde fala sobre a evolução do microscópio, que é na página 63. Aí logo em seguida tem o investigue. Se vocês puderem responder, vai ser uma boa. Aí tem um exercício, um pequeno exercício, o 1 e o 2, onde você vai estar respondendo sobre essa aula que eu tô acabando de terminar de dar para vocês, tá certo? É só o 1 e o 2, a página 64. Deixa eu colocar aqui no quadro para vocês. Exercício, página 64, tá certo? Só tem o 1 e o 2. Vocês vão estar respondendo, tá certo? Não é de marcar X não, tá pessoal? Só coloquei o X assim pra vocês estar vendo que só tem o 1 e o 2 nessa página aqui, logo em seguida. Tá certo? Vê se tá dando pra vocês verem. Aí quando for numa próxima aula, eu vou estar corrigindo esse exercício junto com vocês. Ok? Até mais, um abraço em cada um de vocês, tanto na turma da manhã quanto na turma da tarde, tá certo? E se não entendeu, se deixou alguma coisa assim, eu não entendi isso, tia, não entendi o que é um eucarionte, eu não entendi o que é um procarionte, aí você pode deixar em anexo, pode deixar um áudio para mim, pode me procurar, tá certo? Que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. Não deixe de me procurar, não fique com dúvida. Me procurem, tá certo? Que eu vou estar sempre à disposição para estar tirando as dúvidas de vocês, tá certo? Até mais.